Oi, Adriana, boa noite, meu amor. Tudo bom? Bem-vinda. Espero que você esteja bem. Que bom que você tá bem. Também tô bem, graças a Deus. Sério? Era sobre o que a matéria? E como é que foi seu feriado? Como é que foi seu dia? Vamos lá, gente. Boa noite. Vamos no TEP. Que- Trabalhou? Queria ter trabalhado, mas eu não pude abrir a empresa. Tente imaginar você de 10 anos atrás me chamando pra conversar. O que você vê? Você sente o quê? O que eu queria falar? Boa noite, Deus abençoe nossa noite. Faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver. Você vai cair e vai errar, mas também vai se levantar. E acima de tudo há de ter coragem pra viver. Coragem pra viver. E força pra continuar. Veja só você. Boa noite, gente. Deus abençoe nossa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão nessa sexta-feira? Me chamando pra conversar. O que será que ele vê? Será que gosta? Ah, foi uma situação parecida com a que eu contei aqui da minha história, né? Me deixa apenas dizer. Faça o favor de se... Vamos lá, gente, vamos nos steps. Boa noite. Quem não me conhece, sou ex-moradora de rua, ex-dependente química, ex-prostituta e hoje empresária, terapeuta, escritora, psicanalista, treinadora mental e sim, podemos mudar nossa vida. Oi, Elaine, tudo bem, meu amor? Lembro sim, Deus abençoe nossa noite. Tô bem, graças a Deus, e você? Caraca, então foi coisa parecida com a minha. Boa noite, Babi. Deus abençoe nossa noite. Como você tá? Obrigado, Gi. Boa noite, Gi. Obrigado, Gi, pela rosinha. Vamos lá, gente. Então a gente pode sim passar a viver uma vida incrível. Você pode sim a viver uma nova vida. Quando você passa a mudar a forma de enxergar. Não é preciso se apressar. Pra que correr, vai devagar. Obrigado por seguir, Iranilton. Que coisa boa, graças a Deus. Oi, Lu. Olá, solitude. Não. Tenho eu e Deus, graças a Deus. Tô bem, amiga. Eu sei que não ficou tão 100%, mas eu fiz o meu cabelo hoje. Fiz uma progressiva nele aqui pra poder dar um tchan no visual. Fiz uma tatuagem nova. Top, amiga. Top, top, Adriana. Uma história parecida com a minha, né? Na situação de não dar oportunidade por ser diferente, né?
E aí mudou a história. Gente, boa noite para quem tá chegando agora. Eu sou ex-moradora de rua, saí da rua reciclando, sou terapeuta, psicanalista, sou empresária, tenho uma clínica odontológica, sou escritora e sou treinadora mental. Minha live é uma live para expansão de consciência, uma live motivacional, uma live que desperte em você a esperança e o sentido de que sim, você pode viver uma vida incrível. Você pode viver os seus sonhos. Você pode escolher viver a sua vida da forma que você quiser, desde que você acredite, desde que você viva. Manda pra mim depois aqui o link, Dri. Obrigado por seguir, Tuiane. Tudo bem, meu amor? Deus abençoe. Parabéns. Obrigado, Sil. Deus abençoe. Obrigado por seguir, Paulo. Obrigado, Vitor. Boa noite. Tudo bem? Deus abençoe nossa noite. Obrigado, Babi. Oi, Tuiane, tudo bem, meu amor? Como você está? Queria conversar com você no WhatsApp depois. Depois eu falar, lembrei que de você que é boa. Tá bom, amiga. Boa noite, obrigado. Eu sou ex-usuário de crack. Que incrível, Sil. Parabéns, meu amor. Obrigado, Tuiane. Deus abençoe. Oi, Gabi. Diva empoderada. Parabéns. Obrigado, meu amor. Deus abençoe. Oi, Neinha. Boa noite. Boa noite, Gabi. Pinhais, Curitiba. Vamos lá. Então, gente, deixa eu explicar. Eu cresci num lar evangélico. E quando eu assumi a minha transição, eu tinha 13 anos de idade, né? E a minha mãe, ela não estava preparada psicologicamente para lidar com aquilo, mas ainda assim ela foi muito madura. Ela falou que já sabia, me chamou e pediu para eu esperar ficar de maior, para eu ter certeza se era o que eu queria, para eu não me machucar, que era algo difícil de lidar. Só que eu escolhi viver a minha vida e disse que eu não viveria mais como menino. E ela disse, na minha casa, você vai obedecer minhas regras, vai ficar de maior e aí você decide. E eu preferi sair. E foi aí que começou toda a minha história. Porque eu saí de casa, eu não sabia o que era relação sexual. Eu não sabia o que uma mulher fazia, eu não sabia como que eu sobreviveria. Eu só sabia que eu ia ser mulher. E eu tive que me prostituir por muito tempo. Tentei me reaproximar da minha mãe por várias vezes, ela também de mim, mas nunca mais foi a mesma coisa, né? Por um bom tempo. E eu decidi, eu cresci ouvindo que eu era condenada ao inferno, que eu não era digna, que eu era um monstro, uma aberração, que demônio e etc, né? E isso foi me consumindo. E o ódio foi tomando conta. E eu comecei a culpar Deus também, culpar as pessoas, querer o mal de todos, odiar a vida. E automaticamente o que aconteceu? Eu me vibrei muito no negativo. E eu acabei parando no meio da rua. Por quê? Ou eu me prostituía, né? Que eu não queria. Ou eu procurava um trabalho. Eu passei a procurar, não consegui. E aí eu comecei a buscar quem era Deus. Em vez de odiá-lo e reclamar e xingar da vida e ter ódio de tudo, eu comecei a perguntar, se você existe, me prove. Me prove de alguma forma, se o Senhor existe. Me prove. Me prove, me prove. E eu conheci a lei da atração, física quântica. E aí comecei a estudar sobre o poder da mente, comecei a estudar sobre psicanálise, comecei a estudar sobre quem eu era. E então eu entendi que nunca foi Deus que falou nada de ruim pra mim. E sim as pessoas feridas, pessoas moldadas pelo sistema, pessoas programadas a sofrer e fazer a outra sofrer. Então ali eu entendi que não era nada a ver aquilo. Eu não era o que disseram, eu não era o que eu tinha me tornado e eu podia mudar. Passei a alterar o meu pensamento, meu sentimento e minhas ações. Passei a ter domínio sobre quem sou, sobre o que quero e sobre o que faço. Passei a escolher melhor o que eu aceito na minha vida e o que eu não quero. Passei a entender onde eu queria chegar e como eu queria chegar. Passei a escolher melhor e ter consciência nas coisas. A perdoar, a ter gratidão, a entender que eu merecia o melhor da vida. A entender que eu nasci para ajudar vidas. E é isso que eu venho fazendo nas minhas lives. Hoje, como ex-moradora de rua, ex-prostituta, ex-dependente química, hoje como terapeuta,
psicanalista, como treinadora mental e como empreendedora e escritora, eu venho aqui provar a vocês que sim, a vida é incrível e você pode mudar a sua situação. Não importa qual seja que você esteja vivendo. Se você passar a acreditar, a exercer o poder que Deus te deu, que é a fé, o poder de acreditar naquilo que não se pode ver, pode ter certeza que a sua vida mudará. Porque não adianta você fazer esforço, não adianta você fazer, vamos dizer assim, não adianta você lutar fora, externamente, porque você não vai mudar a sua vida. O que modifica a sua vida é interno. O que modifica a sua vida é quando você passa a enxergar de outra forma, passa a agir e reagir de outra forma, passa a ter gratidão, passa a ver leveza nas coisas, passa a aprender com tudo que vem na sua vida. Tudo que te acontece não é para te derrubar, para te paralisar. Tudo que vem na sua vida é para te levantar. É para fazer você ser capaz de ter cada vez mais. Para fazer você superar a você. Entende? Oi, Irene. Boa noite, meu amor. Obrigado, Sil. Amém, Irene. Gratidão. Oi, Lu. Obrigado, Lu. Quando a pessoa não tem uma boa relação com os pais, ela não consegue acessar sua própria identidade. Verdade, Souza. O seu testemunho deve ser muito bonito. Obrigado, Esté. Deus te abençoe, meu amor. Oi, Lu, boa noite. Estou passando por um processo de perdão. Sil, então. O perdão destrava os caminhos. O perdão abre o caminho para a bênção, para a felicidade, para a prosperidade. O perdão abre o caminho para a mudança, para a transformação, né? Para a saúde, para a abundância. A mudança é de dentro para fora, mas com certeza reflete por fora. Quando você muda dentro, automaticamente a vida é obrigada a alterar fora. Ela tem que corresponder com aquilo que você emite, com a sua frequência. Boa noite, Babi. Obrigado, princesa. Então é a obrigação da realidade, do externo, ele se adequar ao seu interno. Se dentro é bagunçado... Desculpa, gente. Obrigado por seguir, Andressa. Se dentro é bagunçado, fora vai ser bagunçado. Se dentro é bagunçado, fora vai ser bagunçado. Se dentro é triste, fora vai ser triste. Se dentro é injusto, fora vai ser injusto. Se dentro é feliz, fora vai ser feliz. Se dentro é escassez, fora também será. Se dentro é felicidade, fora será felicidade. Se dentro é abundância, fora será abundância. Quem é você? Para que você veio para a Terra? O que você veio brilhar aqui? É isso que eu quero que você se pergunte. Você tem escolhido realmente viver a vida que você nasceu para viver? Ou você é o que o mundo te moldou? Desperte. Vamos lá, gente, tap na telinha. Então, automaticamente, quando nós mudamos a nossa frequência, quando nós mudamos os nossos pensamentos, quando nós entendemos que as pessoas, quando vêm para nos ferir, simplesmente estão dando aquilo que elas têm para dar. E eu sei o que eu tenho para dar, o melhor. Eu não tenho que me comparar ao meu irmão. Eu não tenho que querer provar nada para ninguém. A única pessoa que eu devo provar algo é para mim mesma. Olá, Isabelle, tudo bem? Aí é uma questão sua, bicudo. 3 princípios que eu adquiri para minha vida, Isabelle. Vamos lá. Primeiro, né? A minha palavra, ela é muito importante. Então eu levo ela como algo que eu não prometo que eu não posso cumprir. Entende? Eu não prometo que eu não posso cumprir. Então minha palavra é algo muito importante, é um dos princípios. Eu só prometo e eu só me comprometo com aquilo que eu sei que irei fazer. Se eu não vou poder fazer, o não é certo. Tá bem? Fernando, eu irei te silenciar porque a sua é a mesma coisa pra mim. Estamos tendo sentimentos recíprocos. Vamos lá, galera. Bicudo também, eu vou te silenciar porque hoje a minha live não é pra dar ibope pra vocês, tá bem?
Obrigado, gente. Vou limpar, só um minuto. Tô tirando esses seres humanos sem luz aqui perturbados. Vamos lá, galera. Vamos no TEP. Pra quem não me conhece, eu sou ex-moradora de rua, sou ex-dependente química e ex-prostituta. Hoje escritora, terapeuta, psicanalista, treinadora mental e empreendedora. E sim, como que você altera isso? Então, peraí, voltando. Os 3 princípios, né? Honrar pai e mãe. Honrar minha família, amar a humanidade, acima de tudo e todos, porque ser humano é parte de mim, é parte de Deus, é parte da vida, é parte da existência, né? Vamos dizer assim, mais um princípio que eu possa dizer: tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, fazer pelo outro como eu gostaria que fosse feito por mim, mesmo que ele não faça, porque não se trata dele, entende? E amar o Criador, amar a Deus acima de tudo, porque Ele é existência, Ele é vida. Ele sou eu sou Ele, é tudo uma coisa só. Olá, menino da roça, tudo bem? Boa noite. Olá, Paulo, boa noite. Obrigado, Jonas, por seguir. Vamos lá, galera. Obrigado por ativar o Hatme. Tudo bem, terapeuta? Tô bem, amiga. Tô triste, não. Tudo bom? Bem-vinda, princesa. Como é que você tá, Gabi? Eu só tô mais calminha hoje. Hoje eu fiquei de molho. Obrigado, obrigado. Que bom, amiga, que você tá bem. Eu tô bem também. Então, vamos lá. Como que a gente muda o que é? Hatme é o coraçãozinho aqui em cima, princesa. Oi, Leonara. Boa noite. Obrigado, princesa. Oi, consciência em ação. Boa noite. Deus abençoe nossa noite. Boa noite. Juvenal, você voltou, Juvenal. Tudo bem, meu hater? Deus abençoe nossa noite. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja com uma vida próspera, com saúde. Tem que clicar no coraçãozinho aqui, amiga. E aí você ativa o Hatme. Você entra aqui no... sempre vai ser avisada quando as minhas lives abrirem. Amém. E aí, Juvenal, como é que você tá? Obrigado, Cio, por ativar o Hatme. Gratidão, princesa. Obrigado por seguir, Maria. Obrigado, Lu, por seguir. Boa noite, gente. Então, gente, sim. Se eu sair de uma situação, obrigado por seguir Consciência em Ação. Se eu sair, obrigado por seguir, McKaylee. Obrigado por ativar o Hatme, Gabi. Obrigado, Cio, pela rosa. Tá chovendo muito aí, Juvenal? Aqui choveu ontem, mas hoje parou. Obrigado pela rosa, Sil. Então, gente, se eu sair de uma situação... Gente, vocês acreditam que um dia desse eu tava rasgando realmente um saco de lixo com restos de comida de alguém, de condomínios, de casas, e comendo aquilo ali, comendo pizzas com gosto de baigon, com gosto de papel higiênico, pegando comidas, carnes que estavam no congelador há muito tempo congeladas, jogavam fora, viraram meu alimento. E eu nunca reclamei, eu sempre agradeci. E eu também fazia dinheiro, vendia, comprava minha comidinha com o dinheiro da reciclagem. Aluguei minha casa, aluguei meu apartamento com ela. Obrigado, Maquele, por ativar o Hatme. Eu não fiz disso uma tristeza. Então, meu anjo, Lucas, eu não sei te dizer como seria a solidão de uma trans pós-job, porque já tem muito tempo, né, que eu não me prostituo mais. Mas eu posso te dizer que ser trans Ser trans não, eu acho que todo ser humano deveria... ter um momento em si, sozinho, para ser o seu melhor amigo. E aprender a lidar com a solidão. Mas eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis da minha vida de eu aprender a lidar. Hoje eu amo. Às vezes eu gosto de ter uma companhia aqui comigo, às vezes eu gosto de ter alguém aqui na minha casa, uma visita, um amigo, mas uma coisa muito rara, muito rápida. Hoje eu prezo por estar só, por estar no meu íntimo, por estar conectada comigo, por eu ter o meu momento. Eu gosto porque eu posso focar em mim. Mas a solidão foi uma das coisas mais difíceis, porque desde que eu me assumi, eu fui só.
E antes de eu entender e eu começar a enxergar Deus em tudo, eu não via Deus, então eu me sentia muito só. Eu me sentia sem sentido de vida. Hoje eu não tenho mais como responder essa pergunta para você de uma forma vendo o lado da solidão, porque eu não sei mais o que é isso. Porque hoje eu sinto que eu sou acompanhada 24 horas por Deus. Então eu não sei te dizer mais o que é a solidão em si. Realmente eu busco palavras, mas eu não me sinto mais só. Entendeu? Mas eu acho que sim, a parte mais difícil de uma trans lidar é quando ela não tem apoio da família e ela não teve uma raiz, né? Como eu, que não tive uma escola, amigos de infância e etc. As coisas que abalam a gente, né? Que a gente acaba ficando sem estrutura. Eu não sei quem é sou careca e briga de ninguém, amigo. Eu não vejo. Preste atenção, gente. Vamos lá. Eu tô respondendo aqui algumas coisas, mas eu só abro live, eu só mexo em rede social, simplesmente para eu estudar ou para eu vir aqui trazer um despertar de consciência, mexer nas minhas redes sociais. Eu não. Oi, Paloma, tudo bom, meu amor? Olá, Carlinhos. Lógico que eu vejo, amiga. Tem horas que eu não consigo responder porque eu começo um assunto importante e eu não posso parar de falar, senão eu perco a linha do raciocínio. Voltei. Tô bem, graças a Deus. Boa noite, Carlinhos. Tudo bem? Sim, verdade, consciência. Obrigado, Amanda. Então, como que eu fiz, gente? Quando eu tava lá na rua, eu comecei a repetir pra mim que eu merecia. Que eu era merecedora, que eu era digna, que eu era rica, que eu era empresária, que eu era escritora, que eu era treinadora mental, terapeuta. Oi, Lucas, boa noite, meu anjo. Deus abençoe nossa noite. Que top, consciência. Então, eu passei a acreditar em algo que ainda não era real. Eu tava lá catando meu lixinho maravilhosamente, sempre cantando, acredite. Eu sempre trabalhei. Desde que eu conheci a reciclagem, eu fiquei muito feliz. Porque quando eu fui parar na rua, eu falei para Deus, já que tudo é aquilo que eu acredito, eu vou ficar aqui na praia até o Senhor me dar minha independência. Porque eu não quero mais me prostituir. E eu morei na rua 2 anos, mas ele me deu a independência. Ele me apresentou a reciclagem. E através do PET, do plástico duro, ferro, alumínio, cobre, metal, papelão, eu comecei, bloco, né? Tem antimônio, tem vários materiais recicláveis. Eu comecei a trabalhar reciclando, no início com sacos de lixo grandão, jogava nas costas e ia vendendo ferro velho. Amém, obrigado, meu amor, obrigado, Rita, pela rosa. E ia vendendo ferro velho. Vou olhar depois, Luiz, pode deixar, meu amor. E aí eu peguei um carrinho de compra, começava a amarrar os sacos de lixo no carrinho de compra. Depois eu consegui uma carroça, uma burrinha sem rabo. Eu saí da rua reciclando, me tornei panfletista. Depois trabalhei 6 anos reciclando ainda. Depois me tornei panfletista e hoje eu sou dona de uma clínica odontológica. Hoje eu tenho livros escritos. Hoje eu tenho um site, hoje eu posso tratar pessoas, ajudar vidas, hoje eu posso auxiliar pessoas reprogramando mentes, reprogramando o inconsciente, hoje eu posso ajudar com uma terapia, uma psicanálise, hoje eu posso ajudar pessoas restaurando sorrisos através da minha clínica odontológica, hoje eu vivo
um pouco de tudo aquilo que eu sonho, mas isso é um pouco, porque eu sonho muito mais. Mas esse pouco que estou vivendo aqui já é a prova que de tudo aquilo que eu repetia pra mim naquela época que eu tava lá dormindo debaixo de uma ponte, com um rato passando por cima de mim, com mosquitos que não deixavam a gente dormir, com o jacaré de estimação que a gente tinha, porque a gente tinha um jacaré lá, sabia, gente? Eu e os outros moradores de rua que ficavam lá, a gente tinha jacaré lá na beira lá do valão lá no recreio, que a gente dava pão pra ele comer, levava carne. Então, hoje eu ter um teto, ter empresa, hoje eu tenho uma vida diferente, sabe? Hoje eu poder me proporcionar coisas que antes eu não podia. Em Santa Cruz, Rio de Janeiro, meu amor. Hoje eu poder proporcionar a mim o que eu não podia, comprar uma roupa, poder me alimentar dignamente sem eu precisar às vezes de um resto de comida de alguém. Isso tudo é gratidão. Mas também naquela época também eu era grata. Porque se eu não encontrasse aquela comida, aquela pizza, e se eu não tivesse o que comer? Então a gente tem que aprender a ser grato sempre. E eu, quando estava na rua, também passei uma época que eu morei na rua no início do Covid. Então eu tive que confiar minha vida totalmente em Deus. Aquilo ali foi o desafio para mim. Porque enquanto todo mundo dizia que as pessoas estavam morrendo, eu tive que acreditar que doença não tinha o poder de me matar. Porque eu acreditava que Deus me protegia. E porque nada tem o poder de me parar. Nem doença, nem médico, nem ninguém. A não ser que Deus determine. Então eu coloquei na minha cabeça que Deus me protegia. E que eu ia continuar trabalhando igual. Eu rasgava lixos com coisas, com exames de Covid, com um monte de coisa dentro. E Deus me protegeu, Deus me honrou, Deus me ergueu, me reestruturou perto da minha família, reaproximou a mim da minha mãe, dos meus irmãos. Quando eu morei na rua, não. Eu já usei drogas, mas muito anos atrás, com os meus 16. Quando eu morei na rua não foi por causa de drogas, foi sim mais por depressão, por desânimo, por não conseguir um emprego e também um desafio que eu fiz com Deus para Ele provar que Ele era na minha vida. E Ele tem provado até hoje. Então nada, nem ninguém consegue tirar essa alegria e essa felicidade, nem a certeza de que tem algo mais incrível ainda a caminho para minha vida. E é isso que eu quero que vocês sintam. É isso que eu quero que vocês entendam. O seu Pai criou tudo. Você merece tudo. Eu tenho 30 anos, meu anjo. Boa noite, Cleisomar. Fui, mas vou continuar te acompanhando. Muita luz em seu caminho. Amém, Sil. Gratidão, meu amor. Parabéns pra você, princesa. Deus te abençoe. Muito orgulho de saber que você também é uma pessoa que se reergueu, que mudou sua história. Parabéns de verdade. É, né, amiga? Ainda estou com a idade jovem ainda, graças a Deus. Que testemunho grandioso. Amém, Jesus, amém. Nós vamos conseguir, eu creio. Obrigado, meu amor. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, Yane. Gustavo, você tá aí perdendo seu tempo falando tanta besteira. Tudo bem, meu anjo? Boa noite, Deus abençoe nessa noite. Eu te fiz alguma coisa de ruim? Eu te causei algum mal? Eu atrapalhei sua vida de alguma forma? Eu te obriguei a você concordar comigo em algo pra você vir aqui tentar jogar pedra? Eu não tô nessa live aqui pra isso. E realmente eu não vou entrar em pauta com nada. Pode pensar o que quiser de mim. A sua opinião é sua opinião, meu amigo. Entendeu? Seja muito bem-vindo. Se eu fosse me importar com a opinião de todo mundo, eu ainda estaria lá na rua. Mas desde que eu comecei a ligar para minha opinião, a minha vida se tornou incrível. Incrível a ponto de eu ler comentários tão cruéis e nenhum efeito surtirem sobre meus sentimentos. Porque eu me amo, porque eu sei quem sou, porque eu sei o que sou capaz, porque eu sei o que mereço, porque eu sei aonde eu vou chegar, porque eu sei qual é o meu destino,
porque eu sei quais os meus defeitos, as minhas qualidades, as minhas fraquezas, as minhas forças, porque eu me lapido todos os dias para que pessoas que venham e tentem me frustrar não tenham poder sobre mim, para que quando a vida venha e me dê uma porrada, seja somente uma faculdade me ensinando a viver e não uma cajadada que me derrube. Sabe por quê? Porque diferente de você, ser humano que entra aqui para me apedrejar, eu aprendi que a vida do outro não me interessa, mas somente o que eu posso fazer com a minha e com as coisas que a vida me traz, como lidar com elas. Então, muito obrigado pela sua presença. Você que veio aqui para me apedrejar, sabe por quê? Você é a cura que eu preciso. Na hora que eu sentir qualquer tipo de ofensa, é exatamente ali que eu preciso limpar. Mas, gratidão pela sua existência. Edivaldo. Amém, Edivaldo. Obrigado. Amém, amém. Qual o seu nome, minha linda? Que tem a mãozinha, eu não sei como te chamar, tudo bem? Oi, Ednólia, boa noite. Sim, Babi, é exatamente isso, princesa. E a vida é incrível. Entendeu, Gustavo? Luzinete, um prazer, Luzinete. Meu nome é Ludmila. Pra quem tá chegando aqui agora também, gente, meu nome é Ludmila Isis. Eu sou ex-moradora de rua, sou ex-dependente química, sou ex-prostituta, hoje terapeuta, psicanalista, treinadora mental, empresária e escritora. E eu saí de uma situação de vulnerabilidade, dormia em pontes, debaixo de marquises, às vezes na orla, na praia, quando estava muito calor, mas quando chovia eu tinha que procurar lugares para me esconder. Então o único lugar que eu encontrava era a ponte que tinha lá perto de uma delegacia, os ratos passando por cima de mim, mas eu agradecia porque eu tinha uma ponte, entende? Eu já passei por tantas coisas piores, então eu sempre procuro agradecer. E hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho outra vida, hoje eu estou aqui trazendo para você essa live, trazendo para você uma nova consciência, um despertar, uma abertura de visão, para que você entenda que você também pode viver uma vida incrível. Para de reclamar, a vida é muito importante. Seja você o agora, não viva no amanhã, nem no ontem, viva no agora. Sabe por quê? A gente só lembra que a vida é importante quando a gente está lá no leito do hospital, pedindo a Deus mais um pouquinho de tempo para poder viver, mais um dia, mais umas horas. Não espere chegar nesse momento. Não espere chegar no momento que você não possa mais fazer nada. Viva agora. Valorize as pessoas agora. Ame agora. Seja você agora. Vista as roupas que você tem vontade de vestir agora. Diga para quem você ama agora, porque é exatamente isso que é a vida. Amanhã é um resultado do que você fez, sentiu, pensou, agiu e reagiu hoje. Então, como você agiu hoje? Como você se sentiu hoje? Verdade, meu anjo. Como você sentiu, como você pensou, como você agiu, como você reagiu hoje. Isso é a soma do seu resultado da manhã. Entende? Então, sempre vai ter pessoas para tentar te parar, para tentar te apontar, para te frustrar, para te criticar. Mas é o poder que você dá a elas que é importante. Vocês me viram dar poder a alguém que entra aqui e me xinga? Vocês viram mudar o tom da minha voz para alguém que entra aqui e tenta me ofender? Não. Sabe por quê? Opinião todo mundo tem, mas eu concordo e aceito se eu quiser. Então, deixe que falem, deixe que te critiquem, deixe que apontem, deixe que tente te parar, mesmo que o mundo diga não. O seu sim é mais importante do que todos os nãos que existem. O seu sim, você acreditar em você, você confiar em você, é mais importante do que qualquer não que alguém te diga, do que qualquer não vai dar certo e se der errado. Sabe por quê? Porque você é o único que tem o poder de conseguir te parar.
ou de te fazer crescer e voar. Mas ninguém tem esse poder. E quando alguém fala algo a seu respeito, tá saindo de quem? Podem te apontar e te criticar, mas de quem é o sentimento, de quem é a crítica, de quem é a fala? Então essa fala, essa crítica, essa acusação é mais sobre quem despejou isso em você do que sobre você. Só vai te atingir se você concordar com ela. Se você sabe quem você é, se você sabe o que você quer, se você sabe qual é o seu caráter, sua índole, se você sabe da sua beleza, da sua importância, opinião é só opinião. Ela é igual o que a gente faz no banheiro. Dá uma descarga e joga fora. Entendeu? Obrigado por seguir. Boa noite, Índia. Deus abençoe nossa noite. Tudo bom, minha princesa? Bem-vinda. Vamos lá, galera. Vamos no tap. Gente, vamos no tap. Ativa o heart, me curte, comenta, compartilha. Quem puder me seguir no meu Instagram, Ludmila Isis Oficial, mesmo nome do TikTok, tá bem? Oi, Sandra. Que bom que você tá bem, Índia. Fico feliz, minha princesa. Boa noite, Sandra. Deus abençoe nossa noite. Tudo bom? Gente, eu tô me sentindo um nojo com meu cabelinho hidratado, bonito. Graças a Deus. Entende? Mas é isso, gente. Então, foi assim que eu saí da rua. Foi assim que eu superei. Foi assim que eu me tornei empresária. Foi assim que eu aprendi a viver uma vida leve e incrível. Obrigado, Lua. Deus te abençoe, princesa. Gratidão, Lua. Foi assim que a minha vida se tornou outra. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês também encontrem a felicidade, que vocês também realizem os sonhos de vocês e a área que vocês desejarem. Não deixem de sonhar, não deixem de acreditar em vocês. Esse é o poder que Deus nos deu. Deus nos deu o poder. Oi, Rafa. Boa noite, boa noite. Deus nos deu o poder de acreditar. Então pare de acreditar no que é ruim. Pare de pensar se der errado, se não der certo, se eu não conseguir. E passe a acreditar no que é bom. E se for possível, e se eu conseguir, se der certo. E se os meus sonhos se realizarem. E se eu viver a minha vida dos sonhos. Se eu ganhar o carro, e se eu comprar o carro. E se eu conseguir esse emprego. E se minha empresa for um sucesso. E se eu conseguir aquela cirurgia? E se a minha cura for possível? A vida se torna tão incrível quando você passa a se perguntar as palavras, as perguntas corretas. Quando você aprende a se fazer as perguntas certas, você aprende a encontrar as respostas incríveis. Boa noite, Aline. Deus abençoe nossa noite. Então, gente, aprenda sobre isso. Eu vou encerrar minha live, porque amanhã eu acordo cedo para trabalhar. Amanhã minha empresa abre. Peço a vocês, quem puder, me seguir no Instagram, Ludmila Isis Oficial, e YouTube também, tá? Tenham uma noite abençoada. Reflitam nas palavras que eu trouxe. Evitem, antes de dormir, levar memórias, imagens, sons ruins, negativos, filmes, vídeos, coisas que façam a sua mente continuar trabalhando na polaridade negativa, tá? Leve sempre uma meditação antes de dormir, uma afirmação positiva, algo que faça crescer luz em você, que faça crescer esperança, que fortaleça você enquanto você dorme, ok? Uma noite abençoada a todos, juízo, sabedoria, consciência, dedicação, discernimento. Deus abençoe nossa noite.